Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Agradeço a audiência todas as noites às 19 horas aqui na TV Record News Manaus, canal 27.1 na TV aberta ou 78 na TV fechada. E a qualquer hora do dia ou da noite você nos assiste no YouTube, canal Programa Tricetados. Hoje eu estou aqui com um querido amigo, o estilista Bosco Fonseca, que está relançando a pedidos, né? Porque a edição estava esgotada e muitos pedidos de relançamento de um bar chamado Patrícia. Bosco, seja muito bem-vindo, querido. Vamos falar um pouco sobre esse relançamento e sobre um bar chamado Patrícia? Vamos sim. Em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui com você, com o seu telespectador, que eu tenho certeza que está ligadinho nesse horário, assistindo o seu programa, e com as reprises do YouTube também, né? O bar chamado Patrícia, ele surgiu na década de 70, na Constantino Neri, em frente à usina Londrina. Então, lá a turma, agora com a nova nomenclatura LGBTQIAP+, e eu continuo dizendo todo o alfabeto, né? Se reunia nesse local para ver shows, drags, travesti, de tudo tinha um pouquinho. Que na época era conhecido como GLS, que pra mim tá de bom tamanho. Pra mim também. Porque quem não é gay, lésbica, é simpatizante, tá ótimo. É verdade, né? Mas na mas na década de 60, lá em Brasília, Rio e São Paulo, surgiu um movimento que queriam ter seus direitos. Uhum. E aí nós não vamos nem entrar no mérito da questão disso, porque é muito complicado. Mas, assim, o Patrícia deu uma abertura aonde as pessoas passaram a frequentar. E um detalhe muito importante, o saudoso Roberto Carreira foi um dos percussores de apresentar os desfiles. Nossa, o primeiro Roberto Carreira arrasava. Em 1973 surgiu o primeiro desfile gay em plena ditadura militar, pedindo autorização de vários órgãos da época, e ele levou as mulheres da sociedade a participarem da comissão julgadora. E essas pessoas que participaram puderam mostrar aí fora, através dos jornais, o acontecimento, não tinha nada demais, né? E isso durante 73 até 78, o bar existiu, tá? Levando esse público, né? E era o único recanto assumido gay, porque era proibido estar na rua, era proibido estar nas praças, era proibido estar em qualquer bar. O que existia era os lupanar. Mas essa turma toda sempre teve a simpatia e contou sempre com o apoio das mulheres. As mulheres sempre foram as melhores amigas dos LGBTs. Pronto. E os LGBTs sempre foram os melhores amigos das mulheres. Aliás, o que seria a minha vida? Né? Ia ser uma chatice. Isso. Pensa numa vida chata. Pois não é? Se não tivesse, se elas não aparecessem na vida das pessoas... minhas fadas madrinhas. Não ia dar. Agora, só um minuto, desculpa, contextualizando, nós vivíamos sobre a égide de uma outra Constituição. Uma né? ditadura militar. Antes de 88. É por isso que ele está falando, como que é crime estar na rua? Crime de vadiagem. Nossa... Pederastia, não sei o quê. Quantos crimes se pudesse inventar, né, existia naquela outra Constituição? Com certeza, era muito complicado. A usina Londrina, gente, hoje
é a atual Faculdade Estácio de Sá. Pertencia ao meu avô Davi Novo. Certo. E ficava em frente. E ficava em frente. E o Patrícia já era num lugar mais afastado. Porque era o final de Manaus, era o hospício. Exatamente. Depois construíram o Vivaldo Lima. E Lupanares, que é o que era ele muito longe. fala, Lupanares era depois da Constantino. Muito distante. Né? Lupanares hoje é conhecido como... Eu acho que nem existe mais. Não, hoje tem. Boates masculinas. Mas muito mais seleta do que antes, né? Antes não. era... Mas... Segundo, eu entrevistei várias pessoas antigamente falando que a cidade era tão triste, que não existia luz. Não. Que o único lugar animado na cidade era um lupanar. Era o lupanar. Aí tinha, que não é da nossa área LGBT. Uhum. Tinha o Laújo, o Sanguilar, a Verônica, e aí por diante, né? Sim. Mas o Patrícia veio. O Patrícia veio, era lá embaixo, vendia só cachaça, era só pinga. Era pinga. E na prateleira... Eu pensei que ele estava falando, era lá embaixo. Eu tô pensando, vendia só laranjada, limonada. Aí ele falou, vendia E na prateleira tinha aquelas latas de salsicha, farinha, como é... Conserva, porque sardinha, o pessoal, os trabalhadores da usina Londrina, atravessava. Mas um dia eu fui... agora eu tô entendendo, né? A galera GLS da época... Mas quem descobriu foi o Carlos Machado, que era um tabelião. Ele descobriu que lá a peãozada subia para tomar pinga. Então, era... Qual é o lugar mais atraente para a turma gay que não um lugar cheio de homens suados? Com certeza, né? Claro. Aí eu fui conhecer, o Carlos Machado me levou, eu fui conhecer eu, Astrid e Pelé, que nós era um trio, era 2 pretos e um branco, né? E aí eu disse, olha, aqui daria pra gente fazer uma festa. Porque até então, no livro você vai ler que as festas eram feitas antes, mas é preso. No meio do caminho, a polícia parava o camborão e dizia assim, tem travesti aí? Tem, então desce tudo, gente, porque tá tudo preso. Foste preso, Bush? Foi, nossa. Olha, eu queria muito achar aqui aquela tua foto fantasiado de Índia. Essa foto. Eu com tenho aquela barriga chapada. Tem uma foto, o arroz e o mococa. Essa foto, acho que já rodou o mundo todo. De vez em quando alguém resolve pegar essa foto. Aqui não aparece o corpo, mas tá aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver. Índia Potira. Não, é uma outra. Essa daí é uma. Essa foto aí, o Alonso tinha na cabeceira da alcova dele, que era o chamarisco, né? Porque o Patrícia vendia comida, mas tinha seu momento de lazer também. Afinal de contas, as pessoas iam para lá para comer, beber, dançar e se divertir um pouco mais, né? E aí esse livro, antes da pandemia, eu comecei a fazer esse livro, eu acho que em 2000 Tá aqui a icônica, Cadê? Gente. Tá aqui, essa é a foto. Tá aí a foto. Essa foto roda, eu acho que já rodou esse Brasil inteiro. Depois eu vou pedir pro Adriano colocar. Gente, já rodou a Europa, tá? Já, tudo, já rodou o Brasil inteiro. Eu vou pedir pro Adriano colocar essa foto icônica. Tem, inclusive, lá fora, num site desses de americano, essa foto aí. Olha só. A época, a novela Irmãos Coragem bombava. A Índia Potira, Lúcia Alves. Era Lúcia Alves, exatamente. Uma atração. E olha aqui a nossa Índia Potira. Arroz. Arroz. Era o nome da época. E aí, o que aconteceu? Gente, arroz, porque
toda a festa ele estava, é isso? Não, essa história você vai saber em Agora. 2026, quando eu lançar a minha biografia. Mas não tem nada pejorativo. As pessoas dizem, olha, quando eu fui fazer esse livro, ligavam para a Nívia e para o Carlisson, meu nome tá aí, meu nome tá aí. Não tem nome de nada, não tem nada falando sobre isso. São histórias de brincadeiras que acontecia, dos movimentos dos desfiles e a história das pessoas lá. Agora, tem umas coisas interessantes, porque era uma ditadura militar, não se podia fazer, mas a gente teimava, não podia andar na rua porque ia preso. Então esse... Deixa eu só entender, o Patrícia era um bar que tinha 2 níveis. Em cima ele era um bar que atendia o balcão e lá embaixo o couro comia... Não, mas lá fechou, a parte de baixo. Quando surgiu a primeira festa em fevereiro de 73, aí o bar lá de baixo fechou e a Alonça passou lá para cima. Aí essa parte lá de baixo passou a ser uma casa de programa... Eita! Com mulheres. Tinha uma pessoa que explorava, que era muito comum naquela época, os coronéis irem para estas casas. Eles não podiam se expor. Então eles iam para lá. E essas garotas já frequentavam. Mas olha, a casa de programa tinha o quê? Quartos e tudo lá? Tinha. E cabia? O Patrícia era tão grande assim? Tinha, o Patrícia era enorme. Mas essa lá de baixo não se misturava com a lá de cima. Ah, sim, com certeza. Lá de cima era só gay, e embaixo eram as mulheres. Olha, gente, eu ia jogar todas essas fotos fora. Logo depois da pandemia. Por que essa revolta Não de jogar sei o fora? que deu em mim. Aí depois eu olhei e disse, mas isso dá uma história que as pessoas vão até rir das bobagens que a gente fazia na época. Tem uma história aí que tu vai ler de uma festa lotada e veio um maquiador famoso da Coty. Sabe? Gente, Coty é uma marca de maquiagem. Uma marca chiquérrima de maquiagem. Vendia na Mesbla. Vendia. E deram denúncia e a polícia chegou. Com o Patrícia, subiu aquele monte de policial e tinha uma bicha por nome de Maquica, que não queria ir presa. Maquica, que não queria ir presa. Porque ela queria ser japonesa? Ela era descendente de japonesa. O que ela faz? Japonesa de Parintins? Eu vou pedir 1 minuto de intervalo que a gente volta já já. Voltando aqui nesse segundo bloco, falando da Maquica. Com Bosco Fonseca falando da Maquica. Sim, era uma japonesa by Parintins. By Parintins, era. Tá. Aí o que acontece? Maquica queria se esconder para não ir presa. Se meteu dentro de um camburão de água, mas o cabelo ficou aparecendo. E o policial passou e disse, o que você faz aqui? Puxou a Maquica pelo cabelo. Então tem umas histórias hilárias assim que aconteciam lá. Maquica ainda vive? Não, já morreu. Olha, do Patrícia, resta assim, frequentadores da época mesmo, se tiver 8 pessoas é muito. Gente, o resto já foi tudo embora. Eu quero aqui fazer um convite para essas 8 pessoas comparecerem. Que devem ter 1000 histórias para contar, para comparecerem a esse relançamento que é que dia? Dia 24, tá? Agora, de setembro, às 18h30, lá no Palácio Rio Negro. Gente, olha, a localização um local maravilhoso, privilegiadíssima, um estacionamento, um horário tá? maravilhoso, uma quarta-feira. Eu não quero desculpa para vocês dizerem que não podem ir. É verdade. Pelo menos essas 8 têm que estar presentes. Essas 8 sobreviventes. E detalhe, nós vamos ter uma degustação. Olha. Nós vamos, pode falar as pessoas que estão nos apoiando lá? Sem dúvida. A culinarista, a chefa
Tati Betel, que é maravilhosa. Ela é uma pessoa assim. A panificadora Serpan, que é do Serra, assim, uma pessoa assim. Amo a panificadora, Nossa, gente. A maravilhosa. panificadora da frente da minha casa. É verdade. É isso, pronto, é maravilhoso. Gente, E nós vamos estar lá para receber vocês, para autografar o livro. O livro é baratíssimo, custa R$ 70. Qualquer pessoa pode pagar e vai ter o prazer de ler uma história autêntica e real. E eu já vou a esse relançamento. Desculpa, eu já vou a esse relançamento tendo lido o livro todo de um bar chamado Patrícia. E eu quero encontrar as pessoas para rir, para comentar as histórias, para a gente fazer uma grande confraternização. Isso, Trícia, nós temos aí também uma coletânea de momentos de jornais importantes. E uma jornalista muito conhecida, que é a Mazé Mourão, ela fez uma matéria na década de 90 e algum quebrado, falando a respeito o arroz que já fez muita festa. E essa matéria rodou o Brasil inteiro e eu disse, essa matéria tem que estar no livro. E ela está no livro. Na última página, essa matéria está presente, uma matéria muito boa. A Mazé é uma grande jornalista. Muito obrigado, Mazé, quando você me prestigiou com essa matéria, e esse livro ele faz assim uma realização de um acontecimento no Amazonas. É o único livro que fala. A primeira edição, Trícia, esgotou. E aí, eu tive a ajuda do Carlisson Sena e da Nívia Rodrigues, tá? Para fazer esse livro, a correção, a diagramação. Mas alavancado mesmo esse livro foi no ano passado, quando um grupo de teatro, por nome de Atelier 23, pegou trecho do livro e levou para o Teatro Gebes Medeiros, e depois essa mesma peça foi apresentada no Teatro Amazonas, e essa nova juventude ficou assim encantado de saber como era o movimento da época, e como o livro tinha se esgotado, eu tive que mandar fazer nova edição, e é essa nova edição que vai estar à sua disposição lá no Palácio Rio Negro. Gente, é um livro muito colorido, muito bonito, cheio de fotos, de uma memória bacana, de uma época muito divertida, onde realmente vocês tinham que romper, né? Vocês tinham que romper. Tinha que sobreviver, né? No fundo, nós somos sobreviventes de uma época muito difícil. Mesmo que hoje nós sabemos que ainda tem as homofobias, que as pessoas ainda... Não tem comparação, né, Bojo? Mas nós lutamos muito para podermos ser respeitados. E, né? Mazé, muito obrigada pela homenagem que você fez. A Mazé é minha diva, minha maravilhosa, tudo de bom. E sempre foi uma mulher à frente, né? Sempre uma jornalista. Jornalista autêntica, valorizando aquilo que realmente é preciso. Eu sempre digo para a nossa classe, não precisa você levantar a bandeira com nenhuma nomenclatura, basta que você tenha respeito pelas pessoas para que você seja respeitado. E outra coisa, eu quero dizer aqui que nesse livro, Um Bar Chamado Patrícia, a gente encontra todas as figuras conhecidíssimas da sociedade, casais conhecidos, famílias conhecidas, nos eventos gays. Com certeza. Não existe por que existir uma segregação, um preconceito contra hétero, um preconceito contra gay, um preconceito contra trans. Não, gente, pelo amor de Deus. Vamos superar depois de tudo que a gente já viveu, né? Agora, a gente não pode esquecer que
o respeito vai estar sempre em primeiro lugar. Tem uma história que você vai ler aí que foi muito triste, porque eu tive 3 convidados desse livro. O William Spinne, que conta a década de 50, quando eu nasci, né? Eu já conto a década de 70. E o Daniel Biagi, que faleceu uma semana antes do lançamento do livro. Ele não pôde ver. Gente, mas o Daniel Biagi morreu de quê? Porque num domingo ele estava... Estava perfeito. Não, num domingo ele estava lá na missa. Isso, na outra semana apareceu a notícia do falecimento dele. De que ele faleceu? Diabetes. Ah... Ele teve uns problemas. Gente, essa família Biasi era muito querida. Muito Teresa Biasi era, assim, a grande joalheria que existia no Eduardo Ribeiro. As irmãs dela, maravilhosas, né? E, assim, era uma pessoa muito querida. E o Daniel, eu me lembro um período... E ele escrevia divinamente bem. Então foi muito triste quando eu recebi a notícia. Ele disse, olha, eu não posso fazer parte do livro contigo. Eu digo, então faz uma lauda, que ele toda semana ele ia. Aí ele fez uma lauda, ele conta, ele mostra com uma linguagem maravilhosa. Aí, digo, olha, o lançamento do livro é dia tal, tantas horas, assim. Aí ele disse, tá bom, quando eu recebi a notícia, eu disse, puxa vida. Bom, e eu quero, assim, lamentar, né, que o Daniel de Biasi não tá mais daqui, mas também quero utilizar esse pouco espaço que a gente tem para homenagear todas essas... que partiram, foram tantas. Né? Que partiram jovens. Mococa foi embora, Astrid foi embora. Mococa ainda viveu bastante. Né? Mas aquelas que não sobreviveram... Agora, nós temos uma ícone nessa história, que eu acho que você não pode mais sair, que é a Mirandinha, a Lá Miranda, que está com 89 anos. Mas está lúcida? Está lúcida. A gente vai lá te visitar, Mirandinha. Bosco vai nos levar lá. Bosco, repete aí o dia, a hora e convida todo mundo para esse encontro, essa confraternização deliciosa. Dia 24 de setembro, tá? Às 18h30, lá no Palácio Rio Negro, na Avenida 7 de Setembro, você está convidada para uma degustação maravilhosa. E o relançamento do bar chamado E eu não posso esquecer, porque eu falei da degustação, falei da Tati Betel, falei da panificadora Serpa, da Bob Burg, mas eu esqueci de falar que você vai se deliciar com os refrigerantes Magistral, que tem 80 anos no mercado. Que maravilha! Muito obrigada. Beijo, obrigada a você. E fiquem com Deus. Até o próximo programa.